Olá, boa noite, bom dia. Sou Fernando Gaeb, né? Sou jornalista e formado na área de filosofia. O que eu vou tratar agora é o papel do homem na sociedade. Então é o seguinte, vamos começar. Vamos dizer, senta que ela vem história. Na pré-história, a sociedade ainda não estava nem sequer organizada num processo ideal. As sociedades elas foram se desenvolvendo através de grupos. Esses pequenos grupos, que não eram nômades, se constituíam em clãs, em famílias. Mais tarde, algumas se consolidaram num espaço territorial, através do sedentarismo. E outras não fizeram esse processo. Se utilizaram dessas sociedades sedentárias, que se tornaram as sociedades agrárias, através do plantio, do cultivo, daí que vem a palavra cultura. E essas sociedades que não se sedentarizaram continuaram sendo sociedades, como se diz na sociologia, as sociedades, através do nomandismo, sociedades coletoras. E a questão biológica dessa organização, como não havia uma cultura mais idealizada, que fugisse dos parâmetros naturais, se estabeleceu com o homem sendo provedor, organizador, o homem como fornecedor de matéria-prima, de recursos de subsistência para o seu clã, sua família, mais tarde o seu grupo, que hoje pode ser entendido como aldeia, ou tribo, e que mais tarde algumas se desenvolveram para formar as primeiras cidades-estados, na Suméria, na Babilônia, no Egito, antes de se tornar um império, na Grécia, antes de se tornar um reino, Roma, antes de se tornar um império. Então, o homem teve um papel fundamental como patrono. E não era qualquer homem. Era o mais capaz, mais forte, mais articulado com a sociedade, os que não pertenciam apenas a uma única família, mas a duas, três, através de processos poligâmicos ou de relacionamento aberto. E assim foi se constituindo a cultura pré-histórica. Uma cultura que relegou a mulher para alguns entendidos como segundo plano, para outros uma especialização na sua tarefa social, que era de receber essa matéria-prima, organizar o lar, cuidar dos filhos, netos, tanto próprios como do resto da aldeia, da tribo, da cidade-estado, como nas vestais na Grécia Antiga, que eram as sacerdotisas matriarcas. E isso daí é uma teoria geral da formação da sociedade e da cultura no âmbito filosófico, sociológico, antropológico, das ciências sociais e políticas. Mas, claro que, como toda teoria, as suas divergências, contraposições, outras perspectivas, outros pontos de vista,
Dentre esses, podemos encontrar a Ilha de Lesbos, no Mediterrâneo, onde a formação é inverso. Eram sociedades matriarcais. E nesse caso, unicamente para mulheres. Nenhum homem era permitido de forma consensual. Claro que houve incursões depois, a posteriori, de povos que tentaram conquistar, e mais tarde no Império Romano essa ilha fazia parte, mas não tinha tanta grau de importância cultural. E também alguns exemplos de tribos aqui na América Latina, na região do Amazonas, que foi dado devido ao nome das guerreiras amazonas da Grécia Antiga pelos conquistadores espanhóis e portugueses, mas que lá predomina a liderança feminina da sociedade. Assim como houve exemplos tópicos na África, na Ásia, sem adentrar muitos exemplos, que importa entender a função social do homem. A minha colega Patrícia Zerbinati irá, por sua competência, aprofundar e desenvolver a parte da competência feminina desse papel na sociedade. Então, na pré-história, se organizou assim. E, claro, houve a reprodução desse modelo nas sociedades antigas, onde o homem era o César, era o faraó, eram os sumos sacerdotes das diversas religiosidades, não confundir com religião, mas religiosidades como formas culturais, como o judaísmo, parte o cristianismo na patrística. Patrística vem de padres, ou seja, função masculina. Não eram mais as sacerdotisas do paganismo. Do islamismo, mais tarde, na região do Oriente Médio, atual Ásia Ocidental. Então, o homem ficou delegado à função histórica, na análise histórica, de ser os fundadores. Por isso, quando se diz, a pátria brasileira, a pátria chinesa, a pátria russa, a pátria indiana, a pátria africana, pátria vem de pater, é o pai. É o homem que funda o país, que é exemplo para o país, que é a representação simbólica máxima daquele país. Como os Césares no Império Romano, os faraós, como já disse, mas também com Santo Estevão, que fundou a pátria húngara. E na modernidade, na contemporaneidade, podemos entender como Lenin, que fundou a União Soviética, Mao Tse-tung, que fundou a República Popular da China. De certa forma, podemos entender que Getúlio Vargas funda o Brasil contemporâneo, e os pais fundadores dos Estados Unidos, não só na função privada da fé, mas na função pública da política.
Tudo isso estou trazendo como exemplo da categoria que é o homem em sociedade, que é a exemplificação de como ele se comporta na sociedade. O feminismo, podemos entender que é um antigo feminismo da busca de uma função extramatrimonial ou para além da família da mulher na antiguidade, através de Empátia, a filósofa pagã que na Alexandria tinha essa luta pela representação feminina na política, nas artes, na cultura, na filosofia. E no início da contemporaneidade, na modernidade, com as feministas da Revolução Francesa, que a maioria por questão de repressão fizeram apócrifos, ou seja, textos sem identificação, mas posteriormente pesquisadores identificaram que eram realizados por mulheres e que produziram textos críticos à sociedade francesa, na época da Revolução Francesa. Também a mulher na relação fabril da economia, na Inglaterra, na Revolução Industrial, e mais tarde o feminismo como uma filosofia social e política, tanto o feminismo de esquerda quanto de direita. Esquerda na União Soviética e direita nos Estados Unidos. Todas buscavam entender e formular um papel social da mulher. E o homem nisso tudo? O homem, com todas essas revoluções históricas, culturais, políticas, ele foi desconstruindo essa imagem que até, de certa forma, a antropologia, a sociologia tinha dos homens que eram os condutores de grandes ideais, que eles eram o membro ativo, formulador, e a mulher mero elemento passivo reprodutor dessa sociedade. Houve, de certa forma, uma desconstrução, em grande parte na Europa, nos Estados Unidos, parte da América Latina, na atual Rússia, na antiga União Soviética, do modelo tradicional do homem. E aí foi inaugurado um período de criatividade nas elaborações de informações, surgindo a partir daí a ideia de um novo homem, a busca por um novo padrão ético, moral, social, cultural para o homem. E isso se fez através da contracultura nos Estados Unidos, movimento hippie, por exemplo, no existencialismo francês, que reafirmava a busca por um novo homem, não só limitado ao seu padrão de vida anterior, mas com um salto qualitativo de articulação com o conjunto da sociedade. E também a busca na Ásia, por exemplo, por uma maior representação feminina na sociedade
e a reinterpretação do papel masculino. Lá na Ásia também tinha padrão até divino do homem, e a mulher de uma forma profana, terrena, através dos imperadores da China, que eram eleitos pelo céu, através do mandato divino, celeste, através do caráter divino do imperador japonês. Mas tudo isso, com o fim do Império Chinês e japonês, com a vinda da República Chinesa e o pós-guerra no Japão, também se reformulou a relação social entre o homem e a mulher. De certa forma ocidentalizando, mas de certa forma não uma ocidentalização simples, mas abrindo novas perspectivas. E aí que podemos encontrar o homem geek, o homem nerd, o homem otaku, no caso japonês, e que também se tornou um exemplo para os homens chineses, coreanos, e no caso das mulheres, sua participação, sua busca pelo protagonismo, começou, no caso, através da linguagem. A linguagem era tão patriarcal e, de certa forma, criada pelos homens, que as mulheres no Japão, na época de 700, se utilizavam do kanji, que é a escrita chinesa, que também é a base da escrita japonesa. A primeira formação própria de uma linguagem, no caso japonês, foi com hiragana, que eram as mulheres cortesãs e da corte, que elaboraram uma linguagem própria. E por que eu trouxe esse caso da linguagem? E repensando no caso da conjuntura da cultura mundial. Porque a própria linguagem, ela já impregna relação de gênero. A própria linguagem já traz o caráter ativo e passivo da relação. Como, por exemplo, o homem ativo, mulher passiva. Nesse caso, a linguagem que as mulheres lá no Japão elaboraram é uma linguagem neutra. Tem homem nem mulher. Podia se pensar, mas podia ser uma revanche, uma crítica, uma vingança, pensando em inverter a relação. Mas se invertesse a relação, permaneceria no paradigma. Que o paradigma, por exemplo, hoje é a contracultura. A contracultura da década de 60, 70, só se manteve na contracultura. Mas não houve a questão de repensar a cultura. Eu trago esse simbolismo da linguagem porque é necessário repensar essa relação linguística. Por exemplo, pensando no caso da linguagem, temos a tradição filosófica do feminismo. Mas será que é uma tradição filosófica do machismo? O que é o machismo? Ao questionarmos o machismo, não estamos impondo o feminismo, de certa forma, a quebrar esse equilíbrio na sociedade? Que uma coisa é o gênero, outra coisa é o sexo. O sexo nós nascemos biologicamente como um fato biológico, um acontecimento biológico. O gênero, nós podemos ser masculinos, femininos, transexuais e uma série de outras gamas que nossa criatividade e
filosofia, cultura, religião, pode ser capaz de elaborar infinitas possibilidades. Uma variação entre o 100% homem, homem, 100% mulher, mulher. E que vai além. E é justamente essa proposta filosófica que trago nessa relação para se pensar: é necessário apenas combater o machismo? Ou o feminismo não pode se tornar um fenômeno repressor? Sei que alguns podem dizer: mas você não tem critério de responsabilidade porque não tem um lugar de fala. O lugar de fala é aquele lugar que a mulher melhor representa a si mesma do que o homem. Assim como o homem também pode representar melhor a si mesmo do que em relação à mulher. A questão é pensarmos no futuro. A juventude de hoje será a cultura do amanhã. Quem fará isso é a educação. E uma educação, ela pode ser uma educação tradicional ou progressista. Ou meio tradicional, meio progressista. Uma educação mantenedora ou criativa. Uma educação que fecha a sociedade ou que abre a sociedade. O que eu digo abrir ou fechar a sociedade? Porque nesse caso nós estamos tratando da continuidade da espécie. Relação de equilíbrio entre os sexos e gêneros, sexos entre os membros da sociedade e os gêneros, ou seja, o fator cultural, é responsável pela continuidade da espécie. E é pouco explorado no debate público essa relação de continuidade da espécie. Sim, tem a questão do aborto, uma questão ampla, no caso da mulher. E também, no caso do homem, tem a questão da castração. Mas é necessário chegar nesse ponto? Ou é necessário avançar além mais? Utilizando da técnica aplicada, como um médico cirurgião com seu paciente, com bisturi realizar uma cirurgia, usar a técnica para alterar a correlação de forças entre o homem e a mulher. Qual é essa correlação de forças? Não digo que eu trago a resposta pronta. Só trago essa pequena questão do paradigma, dos romper os paradigmas, da técnica aplicada, da linguagem e daquilo que todos nós, direto ou indiretamente, desejamos e trabalhamos como cultura, assim como os antigos que sedentarizaram na Terra, hoje estamos sedentarizados no idealismo de vida, sem conseguir repensar essa própria vida que levamos. Essa vida que levamos, atualmente, com as disposições da tecnologia, pelo menos na parte do que a ciência e a tecnologia pública, não nos permite vislumbrar outras formas de continuidade da espécie, caso queiramos. E a função do homem nisso tudo? Para não fechar a questão e deixar em aberto, eu acho interessante que tragamos as mulheres para repensar o homem. E também devolvo como um questionamento às mulheres em se permitir deixar-se repensarem pelos homens. Para que o homem possa entender melhor a mulher e para que a mulher possa entender melhor o homem. Essa é uma questão que eu trago e que eu acho fundamental
no caso de um entendimento de uma biosociologia, que é a cultura influir na natureza. Muitas vezes, nos debates públicos de machismo e feminismo, vejo muito do aspecto de uma tentativa de mudar a natureza de forma cultural e tentar mudar a natureza cultural por meio de suposições, por meio de uma ânsia de luta, uma ânsia de necessidade. E para aqueles que acham que tem uma resposta pronta para essa questão, a própria mudança da espécie traz mudanças na sua cultura. Nesse caso, a própria cultura é necessária repensar a si mesma com as suas ciências. Nesse caso, filosofia, sociologia, história, ciências sociais, políticas, etc, etc, etc. Incluindo aí, claro, teologia. No caso do debate público, a finalidade pela qual estamos desempenhando nossos papéis. E no caso da teologia, ou da ciência da religião, a nossa finalidade última, que é uma ciência aplicada da teologia chamada escatologia. Para que nascermos homens? Para que nascermos mulher? Nesse contexto. E a função do novo homem deve ser no sentido de auxiliar para que o velho homem possa entender a sua função histórica e para que a história, o tempo, nos traga melhores respostas. Que só com o nosso trabalho diário, estudos, cada um exercendo o seu papel social, pode proporcionar para que entendamos a nossa conjuntura e para onde queremos ir. Qual é a sociedade através da qual se abrirá um caminho de justiça, de oportunidades, onde com o desenvolvimento da cultura e da técnica possamos equilibrar essa relação de gêneros para a continuidade da espécie e para que outras também possam aparecer, né? Surgir. Por que não? A história nos proveu de, no caso a história natural, proveu de tantos exemplos de espécies que não necessariamente superaram o anterior, mas abriram outras perspectivas. Se não fosse os microbióticos, não haveria vida na água. Se não houvesse vida na água, teria vida aqui, na Terra. Se não fosse a vida na Terra, não haveria vida no céu. Assim como, obviamente, a vida fora da Terra. Como o caso da panspermia, que é a tese da multiplicidade dos mundos que foram formados por um esperma interplanetário, que é o meteoro, cometa, e o óvulo galáctico, que são os planetas. A partir daí surgiram espécies em todos os planetas. Algumas mais materializadas, outras mais energizadas, para não dizer espiritualizadas.
E essa relação dual, para que possamos assumir nossa função última na escatologia, deve ser a integração do ser, superar a humanidade, superar a natureza, a cultura, para sermos integralmente nós, quanto pessoas. Sei que esse assunto é muito pouco explorado. No debate público é explorado um aspecto mais político, mas o aspecto mais filosófico, esotérico e científico, no debate público não está explorado. Por isso achei interessante sair um pouco do paradigma comum para trazer essas outras perspectivas, outros pontos de vista, para que assim possamos abrir o debate e auxiliar no desenvolvimento desse conhecimento que é tão pouco explorado, mas tão necessário. Muito obrigado.